43 a 45 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 43. Chamar uma pessoa pelo seu nome indica o alto grau de familiaridade. A frase pode até sugerir o fato de que Deus lhes deu seus nomes, ato que indica superioridade, talvez propriedade. Deus deu o nome a Israel, quando ele mudou o nome do patriarca Jacó para Israel. Deus instruiu o seu povo sobre sua futura libertação para impedir que ele cedesse ao medo. Versículo 2. Muitos dos perigos simbolizados por essas palavras confrontaram os israelitas durante os séculos e continuarão a confrontar Israel até a redenção total da nação. Mas o Senhor lhes prometeu que eles sobreviveriam a todos eles. A passagem das gerações de Moisés e Josué pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, a preservação de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo ardente ilustram o cuidado que Deus tem por Israel. Versículos 3 e 4. Deus deu outras nações à Pérsia em troca do retorno dos judeus à sua terra natal, pois o Egito, a Etiópia e partes da Arábia haviam atacado a Pérsia, mas foram derrotados. Versículos 5 a 7. Deus ajuntará o seu povo de todas as partes do mundo, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. A referência é a restauração do exílio. Os que voltaram com Sesbazar e Zorobabel, bem como os que voltaram mais tarde com Esdras e Neemias, manifestam que o Senhor cumpriu sua promessa. O exílio não resultará na erradicação do povo especial de Deus, afinal de contas, ele o criou. Esse povo preservará sua identidade distintiva e não se mesclará com populações ímpias. Versículo 8. Israel, servo de Deus, é um povo que está cego e surdo. Uma vez que os olhos e os ouvidos do povo estavam funcionando, a referência é à insensibilidade espiritual. Versículo 9. Quem dentre os adivinhos idólatras poderiam predizer que Ciro libertaria Israel de Babilônia ou profetizar a respeito de qualquer coisa que realmente já tivesse se cumprido? Os deuses das nações mostravam não ter qualquer habilidade para revelar com precisão as coisas do passado, como o Senhor tinha feito. Assim, as nações não tinham testemunhas que testificassem de que seus deuses podiam falar verdades proféticas. Versículos 10 a 13. Deus convocou as nações reunidas para que sejam testemunhas. Ele também convoca o seu povo, a quem identifica como seu servo, para que todos sejam suas testemunhas. A convocação de testemunhas associa esta passagem à sala de tribunal. Não somente Deus é melhor do que os deuses estrangeiros, esses deuses absolutamente não existem. As nações emudecem quando solicitadas a dar testemunho da obra de seus deuses em sua vida. O povo de Deus atua como testemunha de Deus do fato de que ele o salvou no passado. Versículo 14. Deus transformará os babilônios em fugitivos, sugerindo que suas cidades serão derrotadas e eles vagarão de um lugar para outro. Quando Deus enviou um conquistador contra a Babilônia, a orgulhosa frota babilônica forneceu um meio de fuga para os fugitivos da nação. Os navios podiam invadir a Babilônia através do Golfo Pérsico e dos rios Tigre e Eufrates. Versículos 15 a 17. Para dar certeza da libertação maior que fará, o Senhor lembrou aos leitores de Isaías do livramento que ele havia efetuado de seus ancestrais do cativeiro do Egito. Versículo 18. O êxodo original não exauriu o poder de Deus, antes proveu um modelo de novas libertações semelhantes ao êxodo. Os exilados judeus não devem viver no passado, e sim buscar a Deus para que ele os traga da Babilônia por meio de outro êxodo. Onde não existe nenhum caminho claro à frente, Deus cria um. Deus faria um caminho no deserto. Onde não existe nenhum alívio ou refrigério natural, Deus providencia um. Versículos 20 e 21. Em virtude da nova provisão de água no deserto, os animais que ali vivem ficarão satisfeitos. Do mesmo modo, o povo de Deus oprimido pelos babilônios encontrará uma nova liberdade. O objetivo final de Deus é que seu povo celebre o seu louvor. Versículos 22 a 24. Não é importante saber se Israel literalmente parou de oferecer sacrifícios ou se simplesmente os oferecia de maneira hipócrita. Os sacrifícios apropriados não estavam sendo oferecidos. A passagem gira em torno da palavra cansar. O povo se cansou de Deus e por isso não oferecia o sacrifício requisitado. Mas a culpa não era de Deus. O propósito das leis sacrificiais não era deixar o povo cansado, mas libertá-lo de seus pecados. Tendo o povo se recusado a ver isso, Deus, por sua vez, se cansou com os pecados do seu povo. Versículo 25. Esse versículo, provavelmente, o ponto mais alto da graça de Deus em todo o Antigo Testamento. A despeito de toda a indignidade de Israel, o Senhor, em sua graça, achou um meio pelo qual pudesse perdoar os pecados e garantir que haja justiça sem comprometer a sua santidade. Isso ele irá realizar por meio da obra de Jesus Cristo. Versículos 26 a 28. Deus desafia o seu povo a apresentar as suas razões contra ele. A referência ao primeiro pai de Israel, de certo, diz respeito a Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Jacó era bem conhecido por seus métodos insensatos e pecaminosos, como roubar o direito de primogenitura do seu irmão.
Agora nós vamos estudar o capítulo 44, versículos 1 e 2 do capítulo 44. Deus lembra o seu povo de como se comprometeu plenamente com eles. Deus escolheu Israel de entre as nações para ser seu povo especial. A expressão formou desde o ventre evoca a metáfora de Deus como a mãe que deu à luz Israel. Em algumas versões da Bíblia traz a expressão Jesurum, que é um nome para Israel usado como um termo afetuoso. Em outras versões, no lugar de Jesurum, está meu amado. Versículos 3 e 4. O tema da transformação da terra seca em terra fértil é uma imagem da transformação física e ou espiritual. Os resultados são crescimento, neste caso, entre os descendentes do povo de Deus, mas indica também que a bênção perpassa entre as gerações. Versículo 5. Escrever na mão de alguém significava intimidade, embora alguns acreditem que isso se refere à marca de um escravo para mostrar propriedade. Em ambos os casos, a ideia é que pessoas desejarão se identificar com o Senhor e se alinhar a ele. Versículos 6 a 8. Um longo argumento contra os ídolos tem início com uma declaração da singularidade de Deus. Só Deus pode revelar as coisas futuras, algo que ele faz por intermédio de seus profetas. A invocação de testemunhas coloca essa passagem no cenário de um tribunal. Essas testemunhas confirmarão o fato de que só o Senhor Deus é rocha, lugar de proteção e estabilidade, e não os falsos deuses das nações. Versículos 9 a 11. Os artífices que fabricam os ídolos são meros seres humanos e não podem fazer nada tão bom ou melhor do que o ser humano. Eles e os outros que põem sua confiança em ídolos têm amplas razões para temer e envergonhar-se de tais tolices. Versículos 12 e 13. Alguns ídolos antigos eram feitos de metal e outros de madeira. A descrição de sua manufatura salienta que se tratava de criações humanas. Versículos 12 a 19. Estes versículos expressam o supremo absurdo da idolatria. Isaías volta ao início do processo de construção de um ídolo, a plantação e o cultivo de uma árvore. A mesma madeira usada para construir um ídolo era usada também para acender fogo, a fim de produzir aquecimento e cozer alimento. Isaías sabia que as pessoas do Antigo Oriente utilizavam rituais que pretendiam transformar o ídolo de madeira em um objeto de adoração. Na Mesopotâmia, esses rituais eram denominados rituais de abertura da boca. Por meio desse ritual, considerava-se que a presença da divindade entrasse na peça de madeira. Versículo 20. A mentira na mão direita da pessoa é uma referência a um ídolo que representava um falso Deus e que, na verdade, não era absolutamente nada. Versículo 21. Deus chama seu povo a convergir seu pensamento na completa suficiência de Deus, que faz promessas verdadeiras ao seu povo, e na completa nulidade dos falsos deuses com suas mentiras. Deus formou o seu povo. Israel não formou o seu Deus como faziam os idólatras. Israel é servo de Deus. Versículo 22. Diante da graça de Deus, os pecados desaparecem, tornando-se nada. O arrependimento é motivado pela graça. Versículo 23. A redenção do povo de Deus será a alegria de toda a criação, pois o povo de Deus a governará de modo sábio e satisfatório. A própria criação, que era utilizada para fins idólatras, cantará por fim a Deus. Versículo 24. Deus não é grande demais para deixar de cuidar do seu povo. Ele declara que sozinho estendeu os céus e espalhou a terra, porque os deuses pagãos, de acordo com as suas lendas, consultavam-se mutuamente por sabedoria. Versículo 25. O Deus soberano confunde e destrói os que afirmavam revelar o futuro. O tipo de inventores de mentiras que este versículo tem em mente é o dos adivinhos. Não se trata dos que recebiam revelação da parte de Deus. Os adivinhos manipulavam ou observavam coisas tais como fígados de ovelhas, formações de nuvens e as estrelas para determinar o futuro. Versículo 26. Em contraste com os falsos profetas, estão os mensageiros de Deus, como Isaías, com a mensagem de que Jerusalém será reedificada e novamente habitada. Versículo 27. A capacidade de Deus para restaurar Jerusalém é certificada pela referência ao seu controle sobre a natureza, especificamente que ele pode fazer secar massas de água. Visto que a água é muitas vezes um símbolo das forças do caos, talvez o significado desse versículo seja que Deus há de subjugar as forças caóticas que mantinham Judá cativo. Versículo 28. Deus anunciou o agente do seu resgate de Judá exilado, Ciro o Grande. Dessa forma, Isaías, cujo ministério abrangeu 4 reis, e cujos reinados se estenderam de 742 a 683 a.C., mencionou por nome um governante que ainda não havia nascido. A referência profética diz respeito à derrota imposta pela Pérsia à Babilônia sob a liderança de Ciro em 539 a.C., evento esse que levou à permissão aos judeus para voltar à sua terra natal e reconstruir Jerusalém. Ciro é chamado de pastor, uma metáfora comum para uma figura real. A reedificação de Jerusalém é associada à reedificação do templo, uma esperança que se tornou realidade em 515 a.C.
Agora nós vamos estudar o capítulo 45, versículo 1 do capítulo 45. 140 anos antes de seu cumprimento, Deus se dirige a Ciro e anuncia de que maneira pretende usá-lo como seu agente. Não há razão para se acreditar que Ciro estivesse consciente de seu papel como agente divino de redenção. Versículo 2. Deus fará cair diante de Ciro as fortes defesas das cidades inimigas. Ele endireitará os caminhos tortuosos para apressar o seu ataque. Versículo 3. À medida que Ciro conquista as nações, as riquezas delas passarão para ele. Esses tesouros estavam escondidos do mundo e assim são associados à escuridão e considerados encobertos. Versículo 4. As ações de Deus em relação a Ciro não têm nada a ver com o amor de Deus por Ciro ou pelos persas. Ele os usará em benefício do seu povo, a quem ele chama de servo. O fato de Deus nomear e chamar Ciro revela que o rei persa estava sob seu controle. O fato de Deus poder antecipar o nome de Ciro por intermédio de Isaías também revela a capacidade de Deus para proclamar o futuro. Versículos 5 a 7. Ninguém deveria atribuir esses grandes atos de redenção a qualquer outro Deus além do Senhor Deus, o único Deus verdadeiro. O seu senhorio não é apenas sobre Israel, mas sobre o mundo inteiro. Ele está no controle não somente das coisas boas. Versículo 8. Longe de ser um problema com o qual se preocupar, a soberania de Deus sobre todas as coisas, como afirmado no versículo 7, é a única esperança para o florescimento da salvação e da justiça neste mundo. Versículo 9. Os seres humanos são os cacos e Deus é o oleiro. Essa imagem lembra aos seres humanos o seu devido lugar no relacionamento com Deus. Pode haver aqui uma alusão a Gênesis 2, versículo 7, quando Deus tomou do pó da terra e formou Adão e usou seu próprio sopro. Versículo 10. A segunda metáfora de Deus como genitor e sua criação humana como filho também expressa uma relação do poder desequilibrada. Um bebê não questiona o seu nascimento mais do que um caco questiona a sua criação. Então Israel não deveria questionar o plano de Deus. Versículos 11 a 13. O Senhor afirma seu direito de ser Deus. Ele, em sua justiça, levantou Ciro em cumprimento ao seu justo propósito. E sem nenhum incentivo financeiro para Ciro, o auxílio à reconstrução do templo tinha de vir de Deus. Versículo 14. O Egito e os etíopes eram nações associadas ao Vale do Nilo. Os sabeus eram uma tribo árabe. Este versículo antecipa um tempo em que essas nações estrangeiras reconhecerão que o Deus dos israelitas é o único Deus verdadeiro. Versículo 15. Sobre Deus é dito que ele se oculta quando parece que ele não está presente para ajudar o seu povo. Deus também se oculta no sentido de que ele não presta contas a ninguém e seus caminhos com frequência são misteriosos. Versículos 16 e 17. Serão envergonhados os que confiam em imagens, porque sua confiança é colocada no lugar errado. Deus é diferente das pessoas e dos ídolos, os quais nunca podem garantir o futuro para si mesmos ou para outros. Versículos 18 e 19. As promessas de Deus são públicas e seu cumprimento é garantido. O Senhor procura relacionar-se e dar-se a conhecer às suas criaturas. Versículos 20 a 22. Deus convida todas as nações a renunciarem aos seus ídolos e adorarem somente a Ele. A prova que o Senhor apresenta de que Ele é o único Deus é irrefutável. Somente ele profetizou o cativeiro de Judá e sua libertação, bem como outros acontecimentos futuros que se deram exatamente como ele havia predito. Deus convida todas as pessoas a se arrependerem, a mudar o pensamento e o coração, a voltar-se para Deus, a afastar-se dos próprios caminhos rebeldes e desistir dos pecados, e se voltarem para ele em busca da salvação espiritual. Versículo 23. Na era do reinado do Messias, todas as nações adorarão o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Um significado adicional, justificado pelo Novo Testamento, aplica esse versículo à responsabilidade que os crentes têm para com Deus quando ele avalia as suas obras, em Romanos 14, versículo 11. Ao dar às palavras um novo sentido, o apóstolo Paulo as relaciona com o vindouro reconhecimento universal de que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, em Filipenses 2, versículos 10 e 11. Versículos 24 e 25. Todo o povo de Deus, tanto judeus como gentios, se gloriarão no Senhor. E esta glória pertence a qualquer pessoa de qualquer nação que se converta a Deus. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 43 a 45 do livro de Isaías.